Olá, seja muito bem-vindo ao Grupo MediaCast. Se você gosta de histórias de empreendedorismo, líderes que trabalham, ousam e investem no país, o seu lugar é aqui. Eu sou Edmilson Júnior Caparelli, presidente do Grupo Mídia. Renata, mais preparada para mais um episódio? Preparadíssima, e hoje o nosso bate-papo é importante, né, Edmilson? Também vai render bastante. Vai render bastante. Temos um grande nome do setor da saúde aqui, Uma grande né? Personalidade. Pois é. Bom, no nosso bate-papo de hoje, vamos conversar com um grande líder da saúde. Ele é do Rio Grande do Sul, gremista, e por lá já esteve à frente de importantes instituições como Hospital Moinhos de Vento e Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Hoje, São Paulo é a sua casa e por aqui ele coleciona importantes atuações, como no Sírio-Libanês e na Central Nacional Unimed. Hoje, este meu amigo está à frente do HCOR, instituição de referência nacional. Estou falando de Fernando Torelli, CEO do HCOR. Torelli, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo aqui ao Grupo MediaCast. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Um orgulho e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, dos sucessos e dos tombos, né? Mas para mim é sempre um prazer estar próximo de vocês pelo todo o trabalho bacana que vocês fazem no segmento da saúde. Falar dos tombos de vez em quando é bom, né? O pessoal só fala do sucesso, né? Mas eu falo, será que só eu que apanho? Ninguém apanha, né? Não, todo mundo apanha. É que nem todo mundo fala dos tombos, né? E a gente tem que falar deles porque a nossa trajetória é feita de aprendizado, né? Eu brinco hoje quando me convidam para dar uma palestra, eu digo, já não dou palestra. O pessoal fica assim, não dá palestra. Não, eu faço testemunho. Testemunho. Né? Eu faço testemunho, porque eu conto, né, por onde eu passei, o que eu fiz, que resultado teve, as dificuldades que teve, e isso é muito mais legítimo, né? Porque, na verdade, nós somos produtos da nossa trajetória que tem sucessos e tem tombos também. Que bacana. Você sabe que você é um amigo, eu sou um admirador do seu trabalho, então vamos começar a aula aqui hoje, né? Que eu estou aqui para aprender. É recíproco. Eu queria que você começasse contando para a gente um pouquinho aí da tua infância, da adolescência. Como foi essa fase, esse momento da sua vida? Tem algumas lembranças e algumas passagens importantes, né? Eu, quando eu era adolescente, eu tinha um sonho, né? O meu sonho era ser jogador de futebol, né, e jogar no Grêmio, né? Esse era o meu projeto de vida, né? Eu adorava jogar futebol e eu entrei na escolinha do Grêmio, cheguei a ficar na seleção da minha idade na escolinha do Grêmio, né? E para mim esse é o meu projeto de vida, né? E aí na época eu tive tive um problema de escoliose na coluna e o médico recomendou que eu não fizesse esporte por 6 meses, né? E aí eu tive que sair da escolinha, obviamente perdi o meu preparo físico, né? E depois dali eu deixei de ser jogador de futebol. Eu tive que estudar, né? E aí acabei indo para a área de gestão. E tem uma outra passagem que poucas pessoas sabem e que de alguma forma explica ajuda a explicar a minha trajetória na área da saúde, né? Quando eu tinha 16 anos, eu morava a 2 quadras do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Do meu quarto eu enxergava o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nunca imaginava trabalhar na área hospitalar, nem sabia o que era. E o meu pai teve um acidente de carro. Naquela época que os carros não tinham aquele encosto, que quando tu bate, E ele teve uma fratura muito séria e ficou mais de 1 ano internado no hospital, né? Então, na minha adolescência, quando tu espera que o teu pai te cuide, na verdade, eu ia visitar ele no hospital quase todos os dias, né? Então, eu como familiar, eu aprendi o que era um hospital, né? E logo que eu me formei, eu tive 2 oportunidades de emprego, né, que surgiram. Uma numa metalúrgica, na área de recursos humanos, e outra no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é onde eu fui muito como adolescente visitar meu pai e também como próximo da minha casa, né? Aí eu comecei como chefe de recrutamento e treinamento no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, há quase 40 anos atrás, né? Então esse é o início da minha trajetória na área da saúde, influenciado por fatos esses que aconteceram na minha infância e adolescência, né? Que bacana.
Torelli, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da sua família nas últimas edições do Healthcare Conference. E eu queria que você comentasse como é que é a influência da sua família no seu dia a dia, na sua vida profissional como um todo. Eu sou casado com uma enfermeira, né? Sou casado há 35 anos com uma enfermeira, né? Então, assim, a minha esposa teve uma importância muito forte na minha trajetória, porque ela é uma enfermeira que trabalha na área de qualidade e segurança, né? E a minha irmã também trabalha, a minha irmã é superintendente de operações do Hospital Moinhos de Vento, né? Então vocês imaginem o que é um almoço de domingo. Tudo que acontece, todos os problemas Sim. de 3 hospitais que nós trabalhávamos era comentado na... Então, a minha esposa, por trabalhar em qualidade e segurança, quando eu me tornei CEO do Moinhos, eu fui num evento com ela, né, em Londres, e naquele evento eu aprendi o que era ser CEO. Né? O primeiro palestrante do evento mostrou uma série de fotos de crianças na praia, de idosos no parque, e ele disse assim: todas essas pessoas morreram no meu hospital por um erro que poderia ter sido evitado. Aí ele perguntou: o que vocês estão sentindo? E eu olhei para ela e disse assim: eu quero tô com raiva de que... Ele disse assim: o que vocês estão sentindo vai trazer alguém de volta? Não. Então use esse sentimento para se tornar um ativista na qualidade e segurança na gestão de hospital. Aí eu aprendi que, estando num cargo de gestão, o nosso grande desafio é apoiar a linha de frente para que eles façam o melhor trabalho possível. E tenho 2 filhos, a Gabriela e o Marco, que na verdade, desde que eles nasceram, já faz bastante tempo, né? Minha filha tem 34 anos, né? Meu filho tem 25. Eu costumo dizer, se eles estão bem, eu estou bem. Então, assim, começou o dia, eles estão bem, eu estou bem. Mas tem problemas, tem que resolver isso. Mas se eles estão bem, eu estou bem, né? Porque eu acho que o filho, ele te dá uma dimensão diferente de amor, de responsabilidade, de compromisso, né? Então, para mim, a minha família é o que, obviamente, me dá força para poder enfrentar todas as decisões profissionais que eu tomei na vida. Eu reuni eles, né? Quando tinha que vir para São Paulo, eu disse: nós estamos com talvez eu possa ter sucesso em São Paulo, eu posso fracassar, e se eu fracassar, atinge a vida de todo mundo, né? Então, eles sempre participaram dessa tomada de decisão também, para entender que nós estamos juntos aí nesses desafios da vida, né? Você sabe que eu tenho uma tese, né? E eu levo para minha vida de empreendedor. Se você acertou num único negócio na tua vida, você é um cara de sorte. Se você nunca teve problemas para superar, a gente não sabe quem será você se um dia você tiver esses problemas, né? Então, eu falo que aquele que merece e é empreendedor de verdade, ele não acerta uma única vez, sabe? Se caiu, ele consegue levantar, ele consegue... Que é o que a gente vê muito, né? Do outro lado, você vê... E aí você pode pegar como executivo também, né? Por exemplo, você passou por várias instituições e sempre com excelência, com sucesso. Tem alguns executivos que perdeu o emprego uma vez, parece que não consegue se recolocar. Você concorda com essa minha tese? Eu acho que assim, a gente tem que ter algumas coisas que a gente acredita na vida, né? Quando tu vai para uma organização, pode dar certo e pode dar errado por vários fatores. Não significa que você é competente ou incompetente, né? Eu sempre fui convidado para projetos que precisavam fazer uma grande transformação, né? Se você me contratar para um hospital que está tudo tranquilo, eu sou capaz de atrapalhar o hospital, né? Então eu sempre fui contratado para grandes transformações. E tem pessoas que não entendem que você está numa organização, mas que amanhã você pode estar numa outra organização. E esse momento de saída, para alguns, ele é mal trabalhado, né? E a pessoa começa a ficar lembrando por que deu errado, foi uma injustiça. Depois que saiu, acabou a emoção. Gasta a tua emoção no novo, no projeto novo, né? A gente tem que saber mudar os ciclos da vida da gente, a gente tem que saber que vai ter sucesso, que teremos fracassos. Mas eu acompanho muito a vida de executivos, né? E vejo que algumas pessoas, quando vão para um projeto e o projeto não dá certo, parece que vira uma depressão, né? Desaba. Fica se apegando ao que já passou, né? E isso é muito ruim, né? A energia tem que estar naquilo que tu está vivendo hoje.
né? Se ontem não foi bom, tá tudo certo, mas vamos olhar pro hoje, né? Porque a chance de sucesso está cada vez mais complicada, porque no mercado da saúde, o ambiente hoje, nos últimos 2 anos, é um ambiente com muita dificuldade. Nós estamos vivendo uma crise de sustentabilidade do segmento. Então começa a faltar dinheiro na operadora, que vai para o hospital, do hospital vai para a estrutura, vai para os colaboradores. Então assim, é muito complicado. Então tem que ter muita resiliência e muito foco na missão, né? Então não dá para gastar emoção com nada. Né? Não dá para gastar emoção com... Tem que focar no presente e nos desafios que a gente tem pela frente. Bola para frente, né? É a história do para-brisa e do retrovisor, né? Você olha no retrovisor só para ajustar alguma coisa, lembrar alguma coisa que você fez de errado para você não fazer, né? Mas olhar para frente é sempre melhor. E viver o desafio do hoje, né? E formar uma super equipe. Eu acho que esse é o grande desafio. Contratar pessoas melhores que você. Né? Eu uso uma expressão, eu prefiro gerenciar loucos do que empurrar burros. Né? Essa é boa. Então, assim, eu trabalho com pessoas que têm nível de autonomia, que discordam do que eu estou dizendo. Não é fácil, né? Mas é muito melhor. Muito melhor, concordo. É muito melhor. Ser contrariar de vez em quando é bom, né? É bom e ajuda a errar menos. Né? E você começa a formar uma equipe que tem autonomia. É quando a cultura da gestão, a cultura assume o comando. Né? Você pode ser uma pessoa, sair 2 pessoas, mas a cultura da boa gestão assumiu o comando. Ruim é quando a organização depende de uma pessoa, de 2 pessoas. Se a pessoa sai, a organização perde a referência. Né? Então... Já aproveitando, comenta um pouco com a gente então sobre o modelo de liderança que o Torelli busca aplicar na HCORP. O Torelli já mudou muito na sua vida, né? Hoje eu acredito primeiro que todo mundo quer assinar a sua obra. Todo mundo quer ser protagonista. Né? A gente tem que ter o cuidado para não querer tirar o protagonismo dos outros. Né? A pessoa se sente motivada, se sente comprometida quando ela tem um quadro para ela assinar. Então a gente tem que dar a oportunidade para ele assinar. E o papel do líder é de mentorar, de orientar, de criticar, de apoiar. Mas a gente tem que colocar a pessoa liderando o projeto para que ele se sinta protagonista desse processo, né? E para isso, obviamente, tem que contar com pessoas que queiram esse protagonismo, né? Porque ser protagonista, você sabe muito bem que quando tu é empreendedor, quando tu é protagonista, né, você corre riscos, né? Porque você se torna um alvo da concorrência, porque você é líder, você é protagonista, né? E um hospital que nem o HCOR, que é um dos 6 hospitais de excelência em gestão e saúde do Brasil, um hospital que foi fundado pelo Dr. Adib Jatene, é um hospital que tem uma liderança, uma visibilidade. Então, o modelo de liderança é contrate pessoas competentes, dê autonomia para essas pessoas, diga a elas o que elas estão fazendo de certo, diga a elas o que elas estão fazendo de errado, com todas as letras. Né? Esse é um pacto de confiança que eu tento construir com as pessoas que trabalham comigo, porque eu brinco, no passado, eu fui chamado de incompetente. Né? Porque no passado as pessoas se chamavam, diziam assim, você é um incompetente. Né? Hoje é dano moral, se chamar alguém de incompetente, tu vai denunciar ao complexo, tem processo de dano moral. Então quando você quer chamar a atenção de alguém hoje, você diz assim, olha, você tem aqui uma oportunidade de melhoria para fazer seu trabalho. A pessoa não sabe se tu está elogiando, se está criticando. Né? Então a gente tem que poder fazer uma conversa direta, honesta, sem se preocupar com se você vai estar dizendo como serão interpretadas as palavras. Só que para isso tem uma coisa anterior, que é a relação de confiança. Sabe aquelas pessoas da vida da gente que a gente pode dizer tudo que a gente pensa, porque elas vão saber que nós estamos dizendo para o bem delas? E sabe aquelas pessoas que tu tem cuidado com o que tu fala, porque a relação de confiança não existe? Então eu trabalho hoje com o objetivo de trabalhar com pessoas que eu tenho uma relação de confiança e que eu permito a elas dizer para mim tudo o que elas gostariam de dizer, eu digo para elas tudo o que eu gostaria de dizer. Com isso tu encurta o tempo do problema. Nós temos que entender que o problema, o conflito, ele não é do CPF entre as pessoas que estão... O problema é o problema, ele é o processo. E muitas vezes as pessoas confundem um problema com o meu CPF e o teu CPF. Parece que um está ofendendo o outro. Não, nós temos um problema e nós temos que resolver esse problema.
né? E a gente pode discutir, mas depois a gente vai sair e vai tomar um café. Porque o CPF continua com a relação de confiança, mas na relação de trabalho existe um conceito hoje que está sendo muito debatido, que é o da harmonia artificial. Nós todos aqui nos damos bem e o cliente está sendo mal atendido. Mas nós estamos nos dando bem, né? Não. Tem algo errado. Tem que ter conflito. Só que esse conflito é um conflito para melhorar o processo e não para machucar as pessoas. E se a gente não souber a diferença de uma coisa ou de outra, a gente opta por não ter o conflito. E aí nós nos damos super bem e o cliente continua sendo mal atendido. Né? E aí, gente, qual é o propósito do trabalho, então? Nós nos darmos bem faz parte, mas o propósito do trabalho é atender o cliente da forma correta. Imagina num hospital. Né? Eu cheguei uma vez num hospital e disseram: Torelli, o ambiente aqui é muito bom, todo mundo se dá bem. Eu disse: que legal, né? Podia trazer os indicadores de qualidade do atendimento ao paciente. A gente não tem. E ele disse: não, a gente não tem. Tá, mas vamos começar a medir então. Aí começaram a vir os indicadores ruins. Eu digo: gente, olha aqui, isso aqui tem que melhorar, né? Mas isso aqui é da área do outro. Disse: mas você vai lá e vai falar com ele. Pô, mas ele vai ficar bravo comigo. Eu digo: nós temos que entender a serviço de quem que a gente está aqui. Quem trabalha em hospital, trabalha na organização que trabalha com o bem maior da vida. Nós trabalhamos com sentimento, nós cuidamos de pessoas que são amadas por outras pessoas. E eu não posso, em nome de querer me dar bem com as pessoas e ter um bom relacionamento, não enfrentar os problemas que têm que ser enfrentados. Então eu digo assim, eu gosto do conflito, mas o conflito do processo. E para ter conflito, tem que ter relação de confiança. Se não tiver relação de confiança, o conflito vira burnout. Né? E aí a gente perde a produtividade na nossa empresa. Mas eu brinco que as coisas estão cada vez mais difíceis para os líderes, né? Você falou do futebol. Eu joguei futebol profissional até meus 26 anos. E eu vim de uma cultura que eu não falo pro Torelli: por gentileza, você pode passar a bola, né? Não, então... Imagina como é que tu fala. Não, mas não sou eu, né? Não sou eu. É a cultura do negócio, você sabe disso, né? E hoje você não pode, você não pode abrir a boca para falar nada, porque dependendo, se você às vezes levanta um pouco o tom de voz, até porque de repente é uma característica tua, que é o meu caso, por exemplo, a pessoa já se sente ofendida, né? Isso é um problema muito sério, né? Mas a gente também tem que entender que no passado se usava muito o excesso disso, né? Sim, concordo. Então, o líder assediador era muito comum, né? Então, assim, a nossa geração foi escolhida por Deus para fazer as transformações, né? Eu brinco que você apanhava do pai e não bate no filho, né? O seu pai determinava que canal ia assistir no rádio e hoje em casa, se o teu filho mudar de canal, tu não reclama porque tu não está afim de... Então nós vivemos uma transformação geracional, né? E eu acho isso fantástico, né? Porque é uma geração da diversidade, de menos agressividade. Só que você e nós somos formados de um jeito. Eu sempre digo no hospital: gente, vocês têm que entender qual é a minha formação. Eu fui formado numa época que dizia assim: o líder, o executivo é quem toma as decisões. Eu fui formado assim. E agora o líder tem que construir uma equipe qualificada para que a equipe tenha autonomia para tomada de decisões. Só que eu tenho uma formação, eu tenho um viés de formação. Então eu quero ser isso, mas eu vou resbalar às vezes e eu não vou conseguir ser. O que eu quero é que vocês me lembrem quando eu ultrapassar o limite e digam assim: Torelli, para um pouquinho, né? Porque eu acho que você... Essa clareza da sua parte também, né? Ser franco. Não, mas é que tem sabe qual é a maior característica atual de um líder? É ele ter a transparência das suas fragilidades. Sim. Porque a sensação é que você tem que o líder é um ser humano cheio de qualidades. Não pode ser vulnerável. Não pode ser vulnerável. Então, quando eu aprendi isso, eu passei a ser mais feliz, porque eu digo para as pessoas: gente, eu não sei fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Né? Eu tenho esses pontos que eu entendo que eu tenho. Quando eu vim para São Paulo, no Sírio, eu recebi o convite pelo Dr. Paulo Chapchap para participar de uma reunião, uma entrevista de seleção com todo o conselho do Sírio. Né?
E para um gaúcho que estava lá no Sul, o orgulho de ser convidado para ser diretor executivo do Sírio-Libanês São Paulo, que você via na televisão, né? É orgulho, obviamente. Eu vim para São Paulo, contei para minha mãe, ficou orgulhosa, para minha família, mas no fundo eu queria que desse errado. Né? Porque eu queria que todo mundo soubesse que eu fui convidado, mas que eu não vim. Porque eu estava muito tranquilo na minha cidade, no CEO do melhor hospital da cidade. Pode-se dizer zona de conforto na sua zona. Absoluta zona de conforto. Minha família, Arena do Grêmio, uma casinha na praia. Aí eu disse assim, como é que eu faço? Eu vou fazer uma entrevista com o conselho do Sírio, 12 pessoas, né? E eu vou lá dizer tudo que eu faço bem feito e tudo que dizem que eu não faço bem feito. Né? Porque, obviamente, nunca ninguém deve ter chegado numa entrevista de um conselho e dito assim, não, gente, o pessoal me critica por isso, por isso, por isso. Né? Eu nem sei se eles têm razão, mas eles entendem que isso eu deveria fazer melhor. E eu fui, assim, super coração aberto. Né? Aí eu saí, terminou, né? Me despedi de todo mundo, peguei o avião para Porto Alegre, disse assim, tirei foto lá, disse assim, que legal, né? Participei de uma seleção para ser o executivo principal do Hospital Sírio-Libanês, né? Voltar para minha terra. Depois o Chape liga e diz assim, eles gostaram de ti, querem te contratar. Aí eu digo, meu Deus, aí ferrou, né? Vou ter que... Agora não tem jeito. E como é que eu vou dizer não depois de ter feito a entrevista dizendo que sim, né? Mas você é daquele tipo, Torelli, como líder, né? A gente está até fugindo um pouquinho do roteiro aqui, que fala assim, me convença, porque eu sempre falo o seguinte, eu adoro ser convencido do contrário, mas no final, a última palavra sempre é minha, porque quem vai pagar a conta se der errado sou eu. Eu acho que assim, em hospital a gente tem uma característica diferente. Né? Eu entendo que a maior autoridade num hospital é o profissional que está mais próximo do doente. É verdade. Né? E ele tem que tomar decisão rápido. E a hierarquia muitas vezes atrapalha. Sim. O CEO de um hospital é aquele que está entrando no quarto na hora do que o paciente está chamando alguém na campainha e ele quer uma pessoa que resolva. Né? Então, no nosso caso, o nosso grande papel hoje é empoderar a equipe. Tanto no Moinhos, quanto no Sírio, quanto no HCOR, uma das primeiras decisões que eu tomei foi colocar a área assistencial, a área da enfermagem, numa posição de diretoria. Porque quem é que mais está na beira do leito? Quem é que fica 24 horas dentro do hospital? Quem é que sabe tudo o que está acontecendo? Eu quero essa pessoa sentada do meu lado. E o perfil deste profissional, que eu sempre escolhi, não era um perfil daquele profissional que tinha uma maior visibilidade dentro da instituição. Isso, eu quero contratar uma diretora assistencial que goste de entrar no quarto de doente. Que chegue de manhã e diga assim, eu vou lá visitar os pacientes. Porque não precisa alguém que tenha uma visão já fez mestrado em administração. Não, gente, mestrado em administração eu tenho preciso que tenha alguém que faça o que eu não sei fazer, que é entrar num quarto do doente, tocar no paciente, ter empatia com o paciente e chegar para mim e dizer assim, Torelli, temos que mudar isso no hospital, porque isso pode melhorar a vida do paciente. Então, muitas das coisas que eu tive de sucesso na minha vida profissional é porque eu tinha do lado pessoas com competências completamente diferentes, mas que tinham a dimensão daquilo que estavam fazendo. Por exemplo, o médico, o diretor médico, eu sempre busquei contratar um bom médico. Né? Por quê? Porque o bom médico, ele traz seus pacientes para o hospital. E o hospital tem que funcionar bem para cuidar dos pacientes dele. Sim. Né? Então, mas se ele é o diretor médico e o hospital não funciona bem, vai ficar ruim para ele também. Então, eu entendo que um hospital é um ecossistema tão complicado que a gente tem que tomar a decisão a partir da beira do leito. A gente está vivendo uma crise da saúde suplementar muito grande. Mas eu não quero que o técnico de enfermagem está entrando no quarto da UTI à noite, que ele esteja preocupado se a sinistralidade das operadoras aumentaram. Eu não quero que isso... Porque se ele ficar preocupado, ele tem que gastar a emoção dele para cuidar daquele paciente. Então, o hospital, ele tem essa característica que eu acho que é muito diferente de uma empresa onde você é o decisor e você assume total responsabilidade por isso, né? Um hospital, ele tem que dar resultado econômico e resultado financeiro como consequência de um bom atendimento. As mulheres, quando têm o seu primeiro filho e dá tudo certo,
O segundo, ela quer no mesmo hospital, com o mesmo médico, com o mesmo anestesista, com o mesmo pediatra. A relação de confiança. Então, o hospital é segurança. Tu mora numa cidade que tem um hospital e que tu tá tranquila porque se precisar tu tem um hospital. Quando você vai pra praia ou vai viajar, quem tem da área da saúde diz assim, meu Deus, tomara que não aconteça nada por aqui, porque não tem um hospital que eu confio. E não é que o hospital lá seja ruim, mas não é o hospital, é o hospital que a gente confia. Então o hospital tem uma dimensão diferente, né? E a gente tem que entender essa dimensão e ela é muito relevante, né? Você não quer fazer pergunta pro Torelli ou que não estou deixando? Acho que tudo ao mesmo tempo, eu já me perdi, já foram várias coisas. Não, mas agora, já que você comentou sobre o perfil do profissional, quais são as qualidades que o profissional precisa ter para se trabalhar com o Torelli? Uma vez eu disse numa palestra que hoje eu sou privilegiado porque 80% ou 90% das pessoas que trabalham comigo, se eu fosse para um outro hospital, eu não faria isso, por uma questão ética, mas se eu pudesse, eu levava essas pessoas junto comigo, né? E aí alguém disse assim, mas será que eles te levariam? Né? Pergunta. Aí eu fiquei pensando, né? Eu quando chego numa instituição, eu causo alguns sentimentos, né? Primeiro porque eu entro por uma missão, né? E naquela missão eu começo a fazer perguntas. Segundo que eu já vivi várias vezes essa missão, então eu já sei algumas que deram certo e outras que deram errado, né? Então, se você não está preparado para conversar comigo, você vai se sentir mal, né? Eu só faço uma reunião se eu receber o teu material no dia anterior. Por respeito, eu vou estudar o material. Eu não entro numa reunião sem ter estudado o material, sem ter me preparado, né? Tem várias pessoas que entram em reuniões como se fosse tomar um chopp, né? Sem ter estudado, sem ter aprofundado, né? E essas pessoas, quando entram na sala comigo, começam a fazer perguntas, elas se sentem muito mal, né? Porque elas não estão preparadas. Elas não se prepararam para aquele momento, né? E para mim, o se preparar é uma questão de respeito a quem você está na reunião, né? Então, aquelas pessoas que se preparam, que analisam tudo em profundidade, que sabem o que está acontecendo no mundo real, né? E que buscam incessantemente melhorar os seus processos, convivem muito bem comigo porque falam a mesma linguagem do que eu, né? Aquelas pessoas que tem uma reunião agendada e elas entram na sala sem estarem preparadas e sem entender que elas são protagonistas, não adianta sentar num canto lá e esperar que eu não vá me lembrar dele na reunião, né? Ou que vá fazer uma apresentação em PowerPoint, né? Eu nem quero mais ver a apresentação em PowerPoint, porque olha o que aconteceu antigamente quando não tinha o PowerPoint, você fazia uma reunião e todo mundo se olhava e discutia, né? Agora é o seguinte, eu monto um PowerPoint e eu tiro a atenção de todo mundo, porque todo mundo fica olhando o PowerPoint, e eu substituo a discussão em profundidade por uma apresentação. A apresentação está antes. E às vezes, eu mato todo o tempo da reunião com a apresentação, né? Uma vez teve uma apresentação de um hospital, e eu estava participando da discussão de um processo de melhoria num hospital, e aí a primeira apresentação era um slide de um paciente na UTI de Queimados deste hospital. Uma apresentação para pessoas que não eram da área hospitalar. Depois daquela foto, não tinha mais o que discutir, porque todo mundo estava emocionalmente impactado, né? E aí eu era o próximo a falar, né? Aí eu disse, gente, quem trabalha na área hospitalar é um ser humano diferente. Nós trabalhamos com a vida, com a dor, com a morte, né? E por algum motivo nós temos essa vocação e esse dom, né? Mas às vezes a gente tem uma estratégia, no qual a gente traz uma situação muito impactante para servir de cortina de fumaça para as nossas ineficiências, né? Então, assim, nós temos que melhorar isso, melhorar isso, melhorar isso, melhorar isso. E assim, toda a emoção daquele doente numa UTI de Queimados, ela é real e verdadeira. Ela não é fake. Mas por trás dela tem processos, tem rotinas, treinamento de equipe, qualidade das pessoas, indicadores. Então, vamos trabalhar menos com o emocional e vamos trabalhar mais com a oportunidade do que tem que ser feito para melhorar. Nem todo mundo gosta, né,
desse tipo de abordagem. Você falou de processos. Eu sei que o hospital, a instituição de saúde é diferente, né? Mas tem uma frase do Abílio Diniz que eu gosto muito, eu queria saber se você concorda. Ele fala que uma empresa é feita de gente e processo, processo e gente, que é simples. Se tiver errado, ou você tem que mudar processo ou mudar pessoas. Você concorda com isso, em regra? Se você olhar toda a teoria que hoje é a teoria mais usada nas organizações, que é a teoria de gestão de Kaplan e Norton, professores de Harvard, ele diz o seguinte: o sucesso financeiro da tua empresa de hoje é porque você atendeu o cliente no passado bem e criou uma reputação, uma recorrência, uma recomendação, né? Então, minha empresa hoje está um sucesso. Está sucesso porque você foi bom no passado, não significa que você está sendo bom hoje. Como é que você entrega para o cliente os produtos e serviços? Através de processos e rotinas. Então, uma empresa são processos e rotinas. Um melhor hospital é aquele que dá comida na hora certa, o remédio na hora certa, o médico na hora certa. E o que tem por trás de rotinas e processos? Gente. Então, a frase que eu repito todos os dias, ela diz o seguinte: pessoas engajadas, competentes e bem treinadas fazem rotinas e processos bem feitos. Com isso, o cliente fica satisfeito, fica fidelizado, você cresce e ganha mais dinheiro. Tudo é uma relação de causa e consequência. E o organograma, a antiga demonstração da gestão do passado, não serve mais para absolutamente nada. Porque você é sempre igual ao pior do grupo. Como o cliente ele interage com todos os processos, se você na recepção da empresa ou no call center não tiver um atendimento adequado, até você resgatar esse... Então, o que existe hoje é o funcionograma. E os processos, eles são a real entrega. E por trás de processos, nós temos as pessoas que têm que estar preparadas e qualificadas para a entrega de processos com excelência, se a sua empresa definiu que ela quer ser isso, né? Tem empresas que têm como estratégia excelência no atendimento ao cliente. Nem todas têm. E se ela não tem... o processo é aceito que ele não seja o melhor, né? Quando você liga para uma empresa e fica 30 minutos esperando para ser atendida, porque ela definiu que a sua estratégia é atender mal o cliente. E por quê? Porque ela é focada em outras coisas. Está tudo certo, desde que seja deliberado e não por incompetência, né? E agora falando então sobre o HCOR, Torelli, eu queria que você comentasse quais têm sido as principais ações da instituição neste ano. Eu acho que quando o HCOR ele tem um posicionamento muito claro, né? Nós queremos ser um hospital desejado pelos pacientes, né? E quando você chega e pergunta assim, quais são os hospitais que quando você vai comprar um plano de saúde, você paga mais para tê-los, né? Normalmente você tem o Einstein, o Sírio num primeiro step, depois você tem a HCOR, Oswaldo Cruz, BP em outros, e depois vocês têm outros hospitais. Então nós estamos nesse segundo grupo, né? E a nossa estratégia é ir para o primeiro grupo. Né? O que a gente quer que daqui a alguns anos alguém diz, eu quero aquele plano, aquele ali, que dá direito ao Sírio, o Einstein e o HCOR. Então nós estamos investindo na operação do hospital, investindo em hotelaria, investindo em design, em obras, em sistemas de atendimento, para que cada vez o hospital seja mais desejado pelos pacientes. Quando eu cheguei em 2020, o HCOR tinha 240 leitos, faturava 700 milhões. Eu cheguei em janeiro de 20, a pandemia chegou em março, né? Em 2023 nós estamos com 295 leitos, porque o que a gente fez? A sala que eu sentava no hospital, lá pode ter 2 leitos. O que é mais importante, ter a minha sala ou ter 2 leitos? Então, na mesma base instalada, nós temos de 240 para 295. E saímos de um faturamento de 700 milhões em 2020 para 1 bi e 200 em 2023. Né? Então, quando é que você é desejado? Quando alguém quer pagar um preço premium para buscar você. E com uma realidade que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos crescer. Porque nós, semana passada, teve um dia que tinha 25 pacientes no pronto-socorro e não tinha leito para internar. Eles dormiram no pronto-socorro. Porque se você é desejado e a sua estrutura não comporta esse desejo, vira problema. Então o HCOR ele tem que crescer não porque a gente quer ter um hospital grande, sim porque os pacientes que querem um HCOR, e de novo, nós estamos localizados num eixo próximo à Paulista que tem 40 bons hospitais.
Dormir com 25 doentes no pronto-socorro é péssimo. Mas esses 25 pacientes tinham opção. E eles preferiram dormir no HCOR. Que bacana. Como que você vê a potência do setor da saúde nos próximos anos e o HCOR nesse contexto? Primeiro, a área da saúde hoje já compromete 10% do PIB no Brasil. E a saúde suplementar de mercado, que é o nicho do HCOR, né? Hoje você tem a saúde pública, 75% dos brasileiros tem apenas o Sistema Único de Saúde, que é um bom sistema, mas não tem plano de saúde, e 25% da população, 51 milhões de brasileiros, tem plano de saúde, né? Desses brasileiros, tem aquele plano de saúde que você compra um plano que pode ir em vários hospitais, e tem os verticais, que são os planos que te direcionam para determinados lugares. Então, o HCOR faz parte de um nicho de hospital de mercado para atender planos de mercado, né? Só que esse nicho está diminuindo, porque todo ano o reajuste do plano de saúde está sendo de 2 dígitos. Então, as empresas estão começando a cada vez fazer downgrade. Então, para você se manter nesse nicho, você tem que ser muito bom. Porque você concorre, não... O que a empresa está fazendo? Vai aumentar 20% o plano de saúde. Ah, não, então tá. Então nós vamos fazer um downgrade no plano para um plano de menor custo, né? E nós temos um problema no nosso país. Primeiro, é uma grande notícia, né? O Brasil é um dos países do mundo que mais rapidamente está envelhecendo. Fruto da qualidade das nossas instituições, nossos profissionais, né? Em 1964, quando eu nasci, a expectativa de vida era 57 anos. Hoje ela está acima de 75 anos. O 60, o idoso, o Brasil, de 2005 a 2030, vai dobrar o número. Então, tu imagina dobrar o número de idosos. A média de idade nos hospitais está aumentando muito. Porque nós estamos envelhecendo, mas não necessariamente nós estamos envelhecendo bem, se cuidando. Só temos um problema. Os países que têm a pirâmide etária que nós vamos ter em 2030, eles investem 5 a 7 mil dólares per capita em saúde. Sabe quanto nós investimos? Menos de $1.000. Então, o problema da saúde no Brasil será a desigualdade do acesso e da qualidade. E um outro problema, 80% de quem tem plano de saúde é porque está em idade ativa trabalhando numa empresa que paga ou copaga o plano. 80%. Quando você se aposentar, você terá como seu plano de saúde o Sistema Único de Saúde do Brasil. Porque não tem na prateleira para comprar plano individual. E se tiver, ele é impagável. Então, a nossa geração tem a obrigação de trabalhar na qualificação do SUS. Porque esse será o plano de saúde dos brasileiros. É menos de $1.000. Eu tenho que repetir todos os dias essa frase. A Europa, os Estados Unidos, primeiro enriqueceram como nação para depois envelhecer. O Brasil está envelhecendo e nunca vai enriquecer. Porque nós não temos uma indústria, uma geração de riqueza de última geração que gere um valor agregado para investir 5, 7 mil dólares per capita em saúde. A gente tem menos de $1.000. Então, a questão é a desigualdade no acesso. Nós vivemos numa cidade, São Paulo, tem um relatório que é o mapa da desigualdade, que mostra que a idade média ao morrer em alguns bairros em São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, é 59 anos. E em outros bairros é 80 anos. 40 minutos de carro separa um bairro onde a idade média ao morrer é de 80 para outro que é de 59. E a gente não sabe porque está sendo assaltado na rua. Exato. Né? E eu escutei uma palestra do Dr. Paulo Chapchap, que ele disse que essa desigualdade que existe hoje no Brasil, ela é muito parecida com a que tinha na época da escravidão. E a gente dorme com isso. Então, está na hora de nós resgatar um pouquinho a cidadania e entender que quem tem privilégio num hospital, numa sociedade desigual que nem o Brasil, tem a obrigação de retribuir para a sociedade. Não é? Porque se nós não resolvermos o problema da desigualdade... Você sabe qual é o percentual de hospitais que são acreditados no Brasil? 8%. Então, como é que a gente pode ter acesso de qualidade? Aí eu me orgulho de trabalhar num hospital que tem Joint Commission há 6 ciclos, acreditação internacional.
Só que assim, eu estou vivendo o metaverso social, né? Porque a maioria sequer tem o nível 1 de acreditação. Sabe um dos critérios importantes para um hospital ser acreditado? A porta do banheiro abrir para fora. Porque se alguém desmaiar no banheiro e trancar a porta, e a porta abrir para dentro, a pessoa desmaiada, ela impede que tu abra a porta correta. Então você tem que trocar todas as portas dos banheiros. Cara, o hospital não tem dinheiro para fazer isso. Então nós temos que pensar como nós vamos transformar a saúde numa ação de governo. Né? Como é que a gente vai apoiar e como é que os empresários têm Santa Casa precária em municípios ricos. Então os empresários desses municípios ricos, o agro, eles têm que adotar a Santa Casa. Na época da pandemia, quem salvou as pessoas foi o hospital mais próximo. Me ligou um empresário do norte ou nordeste, eu quero ir para o HCOR. Eu digo, não venha, não tem lugar, não tem respirador mais. Mas eu preciso porque eu estou com Covid. Eu digo, não, você não venha. Mas eu liguei para o Einstein, preciso, também não tem leito. Não tem mesmo. Quem vai te cuidar agora é o hospital da sua cidade, que você sempre deveria ter olhado para ele como um bem público, porque doenças tempo sensível, como infarto, AVC, Covid grave, quem te salva é o hospital da cidade, que muitas vezes o empresário não dá bola. E, na verdade, a sociedade tem que adotar esses hospitais, porque eles são fundamentais como equipamentos de saúde. Né? Os desafios serão grandes. Muito grandes, porque você vai ter que ser mais eficiente, você vai ter uma população... Quem nasce hoje, a expectativa de vida vai chegar a 100 anos. A gente fala 100 anos, a gente fala em 2100. Gente, quem nasceu hoje vai viver até 2100. E a expectativa vai ser 100 anos. Em 2050, 40% da população brasileira vai ter mais de 60 anos. Nós vamos gastar mais em saúde e reduzir o tamanho das escolas, porque vão ter menos crianças. Nós vamos nos tornar um país com a pirâmide etária dos grandes países desenvolvidos. Como é que a gente faz isso? Com menos de $1.000 para investir em saúde, né? Falando agora sobre Fernando Torelli e o seu legado na saúde. O que você espera deixar de legado para o setor? Sabe, eu tenho uma passagem que para mim foi bem emocionante. Quando eu estava no Moinhos, nós tínhamos um projeto da filantropia do Moinhos. A gente fez um projeto que era construir um hospital. Né? Construir um hospital na área mais saúde pobre da cidade de Porto Alegre. Então existia um projeto de muitos anos que era construir um hospital no bairro Restinga, Extremo Sul, que é o extremo sul da cidade de Porto Alegre. E o Moinhos, nós vamos fazer um hospital. Só que o Moinhos não sabia fazer hospital ruim. Né? Então o hospital tinha ar-condicionado central. Né? Tinha cama eletrônica, tinha tomógrafo de última geração, tinha funcionários bem treinados. Durante toda a obra do hospital, nós fizemos 6 cursos de técnicos de enfermagem somente de moradores daquela região, para que eles fizessem uma transformação social, estágio no Moinhos de Vento, para depois voltar para o seu bairro para ser os trabalhadores do hospital. E aí um dia eu fui convidado, já estava aqui em São Paulo, para visitar o hospital. Né? Porque das etapas da obra era inaugurar um anfiteatro bonito neste hospital. E aí eu fui lá para a inauguração do anfiteatro, né? E sempre com gosto voltei naquele hospital. E aí quando encerraram a placa do anfiteatro, estava escrito Anfiteatro Fernando Torelli. Né? Aí eu olhei para aquilo e disse assim, gente, esse tipo de homenagem eu imaginava que era só para quem já era morto, né? Eu tô aqui, né? Em vida. Aí isso não, foi uma decisão da comunidade. Olha só. Né? Então eu acho que o maior legado que eu quero deixar é poder voltar nas instituições por onde eu trabalhei, apertar a mão do porteiro, do técnico de enfermagem, e que as pessoas digam assim, olha, pode ter sido até difícil a tua passagem por aqui, né? Tu me cobrou muito, né? Mas eu sinto saudades do tempo que a gente trabalhava junto. Né? Eu acho que esse é o grande legado que a gente tem que deixar. É o Hospital de Clínicas, que eu trabalhei mais de 20 anos. Sempre que eu posso, eu vou a Porto Alegre. Já fui convidado várias vezes para ir lá conversar com a direção do hospital, com as pessoas. Então é você sair, mas você se sentir em casa quando você volta, e sabendo que alguma parte da trajetória daquela organização você contribuiu, né?
Então, acho que esse é o grande legado. Né? O legado, você saber que você contribuiu na beira do leito lá do paciente. Né? Então, é muito bom isso. Né? Eu acho que a gente não tem que buscar legados monstruosos, fantásticos. O nosso legado é as pessoas dizer que sentaram com você, trabalharam com você e que você de alguma forma contribuiu na formação, na vida deles, na qualidade do atendimento aos pacientes do hospital. Né? Meu amigo, o lema do Grupo Mídia é: negócios são feitos de conexões, e disso a gente entende, porque a gente acredita muito a gente conversa muito nesse poder da conexão, e o Grupo Mídia tem feito muito bem isso, modéstia à parte, e tem melhorado ainda mais. Eu queria saber como que a conexão tem te ajudado e te ajudou na tua carreira, na tua vida profissional, e o que é conexão para o Fernando Torelli. Primeiro, eu acho que tem que destacar, vocês indiscutivelmente, e não é de hoje, né, mais de década que o Grupo Mídia assumiu o protagonismo de reconhecer as pessoas, os profissionais, mas não um reconhecimento para colocar num pedestal, né? Os eventos de vocês, eles são montados com um detalhe de que o reconhecimento é uma parte do evento, mas tem todo um relacionamento, uma integração. Então eu sempre vou nos eventos do Grupo Mídia, né? Exatamente por isso. Eu acredito muito na conexão, no relacionamento. Eu tenho um amigo, o Flávio, que esteve recentemente na China, e ele voltou da China dizendo o seguinte lema: primeiro relacionamento, depois negócios. Você só vai conseguir fazer negócios com perenidade, com pessoas que vocês têm relacionamento, né? E isso é da cultura do chinês que está se desenvolvendo muito. Eu tenho uma característica: eu sou muito acessível. Quando chego no hospital, na integração, eu dou meu WhatsApp para todos os colaboradores do hospital. Todos os colaboradores do HCOR têm meu WhatsApp. Eu respondo todas as mensagens no WhatsApp. Tenho 30 mil seguidores no LinkedIn e respondo as mensagens. Dá um trabalho, né? Mas eu acredito muito nas conexões, né? Porque você consegue espraiar a sua visão de mundo, né? Sou convidado para dar palestras e aceito, porque eu acho que a gente tem a obrigação de compartilhar o conhecimento da gente. Tudo isso é conexões, né? São conexões, são relacionamentos. Agora tenho uma outra coisa que eu gosto de fazer muito, que é mentoria. Né? Você ajudar um executivo que está no momento de carreira para ele poder enfrentar os desafios, né? Então, para mim é importante. E também estou agora entrando nas mídias sociais com cursos. Eu gravei 24 aulas da agenda de um executivo em saúde. Então, se eu vou virar CEO... Fala um pouquinho disso. Onde o pessoal encontra? Na Hotmart, que é uma plataforma muito usada. Mas eu estava na praia... E aí a minha esposa disse assim: porque agora na Hotmart você vai lá e pesquisa, tem curso de nutrição, tem curso disso, tem curso daquilo. E eu fiquei pensando, e digo assim, gente, tu imagina alguém que está assumindo um cargo de liderança, né, e que queira conhecer a agenda de um executivo, mas não a agenda prática só, a teoria que sustenta e a agenda, né? Aí se eu vou testar, botar na plataforma da Hotmart, né, um curso Agenda de um Executivo em Saúde. Eu escrevi, não tinha gravado nenhuma aula, né? E aí eu escrevi e botei na plataforma, né? Nem sabia como é que funcionava esse negócio. E aí eu fui para um jogo em Porto Alegre. Eu estava na praia lá no sul e fui para um jogo em Porto Alegre, né? E aí daqui a pouco vendeu um curso. E eu digo assim, vou ter que gravar isso agora. Eu achei que era brincadeira. Daqui a pouco entrou 2, 5, 10. Daqui a pouco tinha 50. Eu digo, tem 50 pessoas interessadas na agenda de um executivo em saúde. Aí eu disse, agora, né, eu vou ter que... Aí o curso terminou com 350 alunos, né? Eu disse assim, eu tenho que reunir esses alunos, né? Aí nós criamos os workshops da agenda executiva, né? Se eu fazer um workshop, convidar os alunos para falar... convidar pessoas que eu conheço, que gostam de compartilhar o seu conhecimento. Aí o primeiro workshop tinha 250 pessoas e as inscrições encerraram 2 semanas antes. Eles têm alguma coisa nesse mundo que a gente não está sabendo perceber, né?
e que é o seguinte: as pessoas precisam e gostam de conhecimento, e eu falo agenda porque o objetivo é tu ter uma agenda do que tu vai fazer na segunda-feira. A gente pode teorizar, mas para teorizar eu faço meu MBA, o mestrado, doutorado. Mas assim, me dá uma dica do que eu faço segunda-feira para melhorar o resultado do hospital. Na prática. Nós estamos indo agora para o 10º workshop. Eu já fiz em Belo Horizonte, na Serra Gaúcha. Nós fizemos agora em Bento Gonçalves, tinha 250 pessoas, lotado. Né? São Paulo, várias vezes em Porto Alegre. Então, eu acho que assim, a gente tem uma grande oportunidade. Nós temos que usar as plataformas digitais que muitas pessoas criticam, né, para levar os bons conteúdos também, com a escala necessária para que esses conteúdos sejam apreciados por... Deixa eu te falar uma coisa. Você está sensacional, tem que fazer isso mesmo. Eu estou vendo cada vez mais entrar na internet grandes empresários para falar de negócios, para falar e pessoas que têm propriedade, que é o teu caso, tá? E esse pessoal, por muito tempo, perdeu espaço para os aproveitadores. Sim. A população sempre teve isso, né? Então você vê, por exemplo, eu tenho vários, não vou citar nome aqui, mas poxa, o cara, eu dei uma empresa para ele, eu não quis continuar, estava montada, era só ele... Não, sem você eu não vou seguir, eu não quero seguir, tal. Eu falei, tá bom, deixa que eu fechei CNPJ, tudo. Nunca teve um funcionário, nunca fez nada. Depois estava dando curso de empreendedorismo na internet, 4 meses depois. E assim, eu pessoalmente conheço uns 10 que eu falo, gente, esse cara nunca teve nada. Entendeu? Então, quando você vê grandes empresários, grandes executivos de verdade, alguém, por exemplo, eu já vi gente falando para médicos que não tinha know-how. Você sabe que não tem know-how para aquilo. E eu acho que agora, e por incrível que pareça, tem um cara que eu admiro muito, que foi um baita de um executivo. Poxa, você pega uma live do cara, tem 120 pessoas. Aí você pega de uma pessoa da internet que não tem 10% do conhecimento dele, de causa, tem lá 2.000 pessoas. Mas eu acho que aos poucos o pessoal tá conseguindo, sabe, Torelli, separar quem eu devo seguir mesmo. Eu mesmo vou pesquisar. Tá falando de empresário? Deixa eu ver quem é você. Né? E você é um nome... Quem vai comprar um curso de um executivo na saúde, em regra, é quem está na saúde, né? E não tem quem não está na saúde que não te conhece. Então, mais pessoas com o teu gabarito, com a tua experiência, precisa entrar mesmo para tirar um pouco dos aproveitadores aí, né? A gente pode criticar, mas o mundo está posto, né? Sim. O mundo está posto, né? E isso é uma nova arena de competição. Sim. É uma arena que tu te coloca exposto, né? Uma arena onde, se tu entra, tu não tem como não ter relação com todo mundo, né? E uma arena que tem técnicas, né? E muitas vezes nós, executivos, não dominamos essas técnicas e entramos fazendo o que tradicionalmente eu fazia na sala de aula numa plataforma digital, né? E aí tem um fracasso, assim, bom, não, o meu conteúdo não é bom. Não. Por exemplo, eu aprendi aulas de 30 minutos. Porque numa plataforma digital é aula para fazer durante o trânsito ou quando está fazendo comida ou quando está antes de dormir. Não, mas lá na aula anterior eu fazia 2 horas e meia. Então 2 horas e meia é uma eternidade nas plataformas digitais. Mas se nós não entendermos essa nova dimensão, Sim. Né? Então, mas eu, de novo, nós temos que entrar nessas plataformas, nós temos que nos expor e nós temos que aprender, né? Porque é um outro mundo. Sim. Né? É um outro mundo e é um mundo muito bacana. Né? É um mundo muito. Nós fizemos lá no MBA do HCore. Você pensar que você está sendo visto no mundo inteiro, né? O cara entra lá e ele está... Nós lançamos o MBA no HCore, todo ele é gravado. Aulas ao vivo, aulas síncronas, aulas assíncronas. Mas num MBA diferente, eu nunca tinha feito. Então, em todos os hospitais eu organizei o MBA, 25 alunos, 30 alunos naquele... Aí nós lançamos o MBA no HCore Academy e fizemos uma live com o Paulo Chap, né? Aí tinham 1.200 pessoas conectadas online durante... Eu olhei para aquilo. Nós estamos com 350 alunos. E só tem 3 estados do Brasil que não tem um aluno. Hoje eu vou num evento em algum lugar,
alguém disse assim, então eu posso tirar uma foto contigo, que eu sou tua aluna do MBA do HCore. Agora no Conap, várias pessoas, né? Nós criamos a figura do HCore Day, para os alunos irem para dentro do HCore. É um outro nível de relacionamento, é um outro nível, você tem que estar preparado para isso, né? E isso, a vantagem é que isso é escalável e o custo baixa, né? E tu permite que mais pessoas podem ter acesso a uma formação que não teriam. Então isso é muito bacana, né? Edmilson, estamos chegando no momento final aqui da entrevista, né? Exatamente. Mas passou tão rapidinho. Torelli, eu gostaria de fazer um ping-pong com você. Eu te faço uma pergunta e você me responde rapidamente, pode ser? Pode. No fim de semana eu gosto de... Eu gosto de sentar numa padaria e ficar sem fazer nada. Muito bom. A maior felicidade do dia é? Eu acho que a maior felicidade do dia é quando você consegue fazer algo que mude a vida das pessoas, né? Então ela pode acontecer a qualquer momento, pode ser alguém da sua família, pode ser um paciente, pode ser um processo, pode ser ajudar na formação de uma... É quando tu recebe aquele sentimento de reconhecimento e gratidão por ter contribuído na vida de alguém, né? Uma viagem inesquecível. Eu acho que uma viagem inesquecível que mudou a minha vida, a trajetória profissional, foi essa que eu me referi quando eu fui para Londres, que a minha esposa me convidou e eu disse que eu vou contigo porque eu quero descansar, não vou ficar assistindo palestras. E aí eu fui com ela na primeira palestra e lá eu aprendi o que é ser CEO de hospital, né? Que o CEO de hospital tem que olhar para o paciente sempre em primeiro lugar, não? Um livro. Eu estou lendo e estou gostando muito o Homo Deus, que é um livro que diz que o ser humano está querendo se tornar Deus, né? E para se tornar Deus, tu tem que vencer tem que vencer as pestes, tem que vencer as guerras, tem que vencer a morte e tem que vencer a felicidade. Na morte nós estamos vivendo muito mais. As guerras, por mais que elas ainda existem, estão morrendo muito menos que morriam antes. As pestes, como a Covid, não se compara o número de mortes com a gripe espanhola e com outras gripes do passado. Então nós estamos conseguindo vencer. Só que tem uma quarta, que é a felicidade. A população está cada vez mais medicada. Em alguns países hoje o suicídio já é maior que os homicídios. O burnout, a depressão no trabalho está aumentando muito. Então, acho que o grande desafio da nossa humanidade é conseguir fazer uma reflexão sobre eu estou vivendo mais, mas por que eu estou mais infeliz, né? Inteligência emocional, né? Trabalhar mais isso. O que será que está acontecendo na nossa sociedade, que o adolescente já está medicado, Sim. Né? Os químicos nos ajudando muito. Muitas empresas, os pedidos de demissão estão superando as demissões. As pessoas estão pedindo para sair mais do que estão saindo, porque elas não estão contentes naquela organização. E isso fala muito da liderança. Nós temos que fazer um grande repensar sobre o modelo de líderes que nós somos. Um sonho. Eu acho que o maior sonho da minha vida é ver meus filhos bem, né? Tanto com saúde como profissionalmente, né? Mas profissionalmente eu acho que um sonho é quando os hospitais desse país sejam mais iguais em termos de acesso e qualidade aos pacientes, que a sua chance de viver internando no A seja mais parecida que do B, que a diferença seja o mármore, mas que não seja a qualidade do atendimento que você tem, os recursos que aquele profissional de saúde tem. É um pouco mais de igualdade na área da saúde, né? Para mim isso me faz muito mal, né? Um conselho. Conselho é o que eu posso dar para as pessoas, é o que para mim é importante, que é vamos tentar viver melhor, né? Vamos tentar nutrir melhores relacionamentos, conviver. Eu digo que eu tenho 2 objetivos na vida, né? É ser cada dia mais egoísta e mais inútil, né? Egoísta quer conviver com pessoas do bem, me dá o direito de não conviver com gente mau caráter, né? E inútil é trabalhar com pessoas que precisam cada vez menos de mim e consigam fazer as coisas melhores do que eu, né? Então, eu acho que a gente tem que... Pior coisa que tem numa organização hoje são pessoas que são competentes, inteligentes, entregam resultado, mas são mau caráteres e deixam uma trilha de
de gente em sofrimento, né? Eu acho que a gente tem a obrigação de querer construir organizações melhores. E eu não estou dizendo que nós aqui, que eu, não cometemos erros e muitas vezes também contribuímos para a doença de uma organização. Mas que a gente tenha consciência, pelo menos, disso, né? E tente no outro dia ser um pouco melhor, né? E um exemplo de líder? Um exemplo de líder... Na minha trajetória eu tive vários líderes que marcaram muito a minha vida, né? O primeiro que mais me inspirou foi o Dr. Carlos César Silva de Albuquerque, que foi presidente do Hospital de Clínica de Porto Alegre, que ele diz o seguinte: nós trabalhamos no hospital que atende o SUS, mas ele tem que ser tão bonito e do atendimento tão bom quanto qualquer melhor hospital privado, né? E isso está na cultura do Hospital de Clínicas até hoje, né? Trabalhava também com o Alceu, que era o meu chefe, e que me ajudou na minha formação, né? Porque imagina, você jovem comete erros, né? E os erros que eu cometia sempre eram sucedidos de uma orientação e não de uma crítica, né? E ele sempre acreditou em mim, me colocando em posições que nem eu imaginava que um dia eu ia poder ocupar essas posições, né? Então o líder é aquele que faz você ser melhor do que você mesmo acredita que é, que confia em você mais do que mesmo você tem a sua autoconfiança, né? E que quando você falhar, ele está junto com você para lhe ajudar, né? Então são algumas das lideranças que eu tive na minha trajetória profissional, e eu sou um privilegiado, né? Porque eu sempre tive bons líderes. Eu até brinco, na Constituição do Brasil devia ter direito a um líder inspirador, porque isso muda a vida da pessoa. Né? Um líder inspirador, um líder que te transforma, ele torna um médio em eficiente, em excelente, né? E um líder destrutivo, um líder que não é inspirador, ele transforma um eficiente em mediano. E se tu ficar muito tempo como mediano, isso vira um hábito e você se torna isso. Então a gente não pode... em todas as palestras eu digo: não trabalhem para a sua empresa nem para o seu líder. Trabalhem para a melhor empresa do mundo e pesquisem o que os melhores líderes do mundo estão buscando. Porque você não pode se submeter a líderes que não sejam inspiradores e que não lhe coloquem sempre numa posição de desafio. O pior sentimento que um profissional pode ter é aquele de que tu é competente. Sabe aquela sensação: eu sou competente, vou me aposentar aqui porque eu faço muito bem meu trabalho. Começou o fim da sua carreira. Então eu gosto muito daquela alma de estagiário, sabe? Aquela sensação de primeiro dia no colégio e aquela sensação de tu te sentir incompetente, que tem que correr atrás para aprender e ser melhor, né? Então eu acho que esse é um desafio. As pessoas falam em zona de conforto, né? Para mim, a zona de conforto é a zona de desconforto, porque é lá que eu me sinto confortável, porque eu sei que eu vou ter que ler mais, eu tenho que ler bastante. Eu tenho lido vários livros sobre liderança, porque o que eu aprendi até hoje não é o que eu vou usar no ano que vem, né? A velocidade do conhecimento está numa transformação muito rápida. E tem pessoas que estão trabalhando hoje com base nos livros que leram há 10 anos atrás. Sim. Então, assim, esquece o que tu leu 10 anos atrás. Vá ler os livros, a teoria de gestão do que está acontecendo hoje. Você vai ver que tem conceitos muito diferentes do que você aprendeu. Então, você tem que se reinventar todo dia, né? Isso para algumas pessoas é difícil, né? E para mim é o que eu gosto, né? Então, dá certo trabalho, tem que trabalhar bastante, mas é emocionante. Meu amigo, chegamos ao final. Queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast, esse bate-papo. Sei que é da tua correria e da tua agenda. Muito obrigado por você separar esse tempinho aí para a gente conversar. Eu que agradeço, Renata e Edmilson. Para mim é um prazer estar junto com vocês, né? De novo, parabenizar o Grupo Mídia por tudo que tem feito. Eu brinco que a minha mãe está com mais de 90 anos, né? E quando eu ganho o troféu, eu vou lá e mostro para ela. Ela não entende nem por que eu ganho, mas ela tem muito orgulho, né, de olhar o Oscar da Saúde. E eu quero dizer para vocês que na carreira de vários profissionais, na minha e de vários profissionais da saúde, o Grupo Mídia foi protagonista, né? Porque eu leio currículos de profissionais o dia inteiro. Quantos vocês acham que colocam no seu currículo
que foi reconhecido como 100 mais influentes da saúde, né? Então, o que vocês fazem faz parte da trajetória da construção de vida e de carreira de muitas pessoas, e isso tem que ser muito destacado e valorizado, né? Porque isso é um intangível que talvez nem vocês tenham a dimensão do que representa isso na vida das pessoas, né? Então, vocês estão de parabéns, e eu brinco com vocês que sempre que me convidarem eu estou presente, né? Obrigado, Renata. Uma pena, mas acabou nossa aula, nosso curso aqui, Isso né? foi uma mentoria que não tem preço nenhum, Edmilson. Eu quero saber, o nosso diploma é online? Porque a gente prestou atenção direitinho aqui, hein? Onde envia o currículo? Não, online, é só apertar no botão, já sai o currículo, já sai o diploma. Já sai o diploma. Obrigado pela sua parceria aqui em mais um episódio. Imagina, eu que agradeço. Que privilégio poder estar aqui. Quantas pessoas gostariam de estar aqui no nosso lugar, com Torelli, essa pessoa incrível. Quanta experiência, Sim. quanto conhecimento. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns pelo teu trabalho e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E se você quer saber mais notícias e informações a respeito do setor da saúde, é só acompanhar o nosso site e também as nossas redes sociais. Um abraço, até o próximo episódio.